Glória a Deus. Boa noite a todos. Boa noite, Camila. Boa noite. Nossa convidada especial. Vamos dando tempo aí para as pessoas conectarem, se chegarem aí na live, para poder nós começarmos a live de hoje. A live em especial, hoje, eis-me aqui para honrar o nome do Senhor, para glorificar a Deus, para dizer o quanto Ele é maravilhoso na nossa vida, né, Camila? Camilinha hoje aceitou o nosso convite de vir adorar ao Senhor Jesus. Camila é do ministério Chamados para Fora. Chamados para Fora, que tem uma missão, o projeto, uma missão muito bonita, né, Camila? Uma missão de vocês evangelizarem até fora do estado, não é isso? Isso, é o nosso objetivo. Nós gravamos músicas, mas o nosso projeto é mais do que música, né? Nós temos alguns louvores gravados e o nosso projeto, ele foca em evangelizar povos não alcançados, né? Eu faço parte de tudo isso, mas também do Ministério de Louvor. Glória a Deus. Que missão linda, né? De levar a palavra de Deus para os quatro cantos da terra, o que diz a palavra, né? E sermos testemunhas de Jesus nos quatro cantos, falar dele, propagar essa palavra, as boas novas do Evangelho, até pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus, a importância de falar de Deus, a importância de trazer a pessoa para a verdadeira palavra, sabe? Levar uma palavra de fé, aonde haverá conversão de almas, de vidas. Isso é tão maravilhoso, e por isso que nesse período de quarentena as lives estão em altas, né, Camila? Antes nós íamos para os nossos templos, né, adorar ao Senhor, a exaltar o nome daquele que vive, daquele que reina. Hoje nós estamos, né, dentro dos nossos lares, nas nossas casas, né, fazendo as lives, e graças a Deus muito tem sido as lives que têm falado do Evangelho de Jesus, e eu acho muito importante tudo isso, porque da forma natural saíram do comodismo, né, daquilo de só pregar dentro de casa, e a palavra está indo para outros estados, a palavra está alcançando vidas. E nessa noite eu profetizo que a palavra do Senhor vai alcançar a sua vida em nome de Jesus. Amém? E nós podemos adorar ao Senhor? Com certeza. Podemos louvar a Deus. Enquanto isso, olha, compartilha aí a nossa live. Passa um zap aí, como diz o ditado, para as amigas, né? Chama pelo zap e fala, olha, tem uma live muito bacana, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos nos edificar nessa noite, vamos levantar as mãos, exaltar aquele que vive, aquele que reina. Aí, ó, um beijo no coração de todos que estão nos assistindo, e seja muito bem-vinda. Você que acessou pela primeira vez, seja bem-vinda a esta sala de oração, vamos dizer assim, um momento de adoração, um momento de edificação, um momento de falarmos de Jesus, e que você também seja alcançada por Ele nessa noite. Amém? Amém. Vamos adorar então. O texto que me foi passado, né, da live de hoje foi o da mulher samaritana. E essa canção que eu escolhi, ela fala um pouco sobre isso, quando Jesus diz àquela mulher, né, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, o mais importante não era o lugar onde ela achava que as pessoas deveriam adorar, mas sim como você adora. Se você adora em espírito e em verdade. Nessa quarentena, não importa se você não está podendo ir na sua igreja, mas se você está na sua casa, conectado com o seu Pai que está no céu, você adora Ele em espírito e em verdade. É isso que importa. Deus procura verdadeiros adoradores, Ele busca isso em nós. Então, em nome de Jesus, que nesse momento você possa ser ministrado por essa canção. Amém? Em espírito, em verdade.
adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis. Te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Espírito, louve ao Senhor aonde você está. Em verdade, diga para Ele: nós te adoramos, Senhor. Te adoramos, te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos o nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Levante suas mãos e declare: pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Eu não posso viver longe de ti, distante de ti, Senhor. Que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti, meu Senhor.
assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, oh, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas, me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Eu não consigo viver distante de ti, Senhor. Não posso viver. Não vale a pena existir. Não vale a pena. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Aleluia, aleluia. Aplaude o Senhor aí na sua casa. Louve ao Senhor, glorifique a dele, glorifique o nome do Senhor. Ele já se faz presente aqui neste lugar. Ele já está aqui. O Senhor está habitando aqui. E eu tenho a plena certeza que o Senhor está entrando agora na sua casa, aonde quer que você se encontra. O Espírito Santo está indo de encontro ao teu coração, está quebrando as barreiras, está quebrando todo o impedimento, a barreira do impedimento, a barreira que te impedia de adorar ao Senhor. Oh, Jesus, entra nesta casa, entra neste lar, visita esta mulher, Senhor, visita, Senhor amado, esta casa. Senhor, se ela estiver assistindo dentro de um leito ou no hospital, Senhor, vai agora de encontro com esta vida e faça a tua transformação nela, Deus. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos nessa noite. Que seja uma noite de milagres, que seja uma noite de poder, que seja uma noite de edificação, que seja uma noite de encontro, de reencontro, que seja uma noite grandiosa, mas que seja uma noite transformadora, que seja uma noite que ela jamais vai esquecer. Oh, minha querida, oh, se você está me ouvindo nessa noite, mulher, levanta-te da onde você se encontra e adore ao Senhor. Abre a tua boca, glorifique a Deus. Ele sabe de todas as coisas. A palavra diz que antes de você abrir a boca, o Senhor já sabe o que você vai pedir. O Senhor te conhece por inteiro e não pela metade. Ele é teu Criador. Ele te criou, Ele te formou, Ele te escolheu. E escolheu para que nessa noite você venha a ser restaurada. Nessa noite tudo vai mudar na tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Diga amém com todo o teu coração. E aplaude a Ele mais uma vez nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja Ele nessa noite, amém?
quero te convidar a pegar a palavra de Deus. Já deixa aí no livro de João. Abre a sua Bíblia, deixa ela aberta no livro do Evangelho de João. Capítulo 4. Nós vamos falar nessa noite uma passagem tão importante, uma passagem que vem nos tratar aonde nós devemos adorar ao Senhor. Por isso eu dei o título dessa live, Mulher, o seu lugar certo. O nosso lugar certo de adorar ao Senhor Jesus. Muitas pessoas são impedidas de buscar ao Senhor. E isso não veio de hoje, veio dos tempos lá atrás. Sabe, veio das histórias mais antigas, né, lá atrás. Então nós vamos hoje vamos entender através do Espírito, né, sobre este lugar. Mas antes de começarmos, existia no período de Salomão, quando Salomão morreu, os reinos foram divididos. Já começa por aí, reino dividido. Dividiram os reinos, a banda do sul e a banda do norte. O reino dividido, o norte, com sede em Israel e a sua capital Samaria. E o reino do sul ficou para Judá, com a sede em Judá e na sua capital Jerusalém. Foi após essa morte. Então começaram a ter os confrontos, porque o reino do norte foi o primeiro reino a ser levado para a Babilônia, para o exílio. E ali o povo de Samaria começou a se misturar com outros povos e eles começaram a se perder. Eles começaram a perder a identidade, começaram a perder o DNA. E o outro reino foi levado, mas foi levado bem depois. E isso significava para o povo de Judá eles serem os maiorais. Eram os únicos. Só ele que prestava um verdadeiro culto a Deus. Era um povo bem ortodoxo daquela época. Um povo que somos nós, aqueles que adoram verdadeiramente a Deus. E os samaritanos começaram a ser um povo de segunda classe, a ser um povo excluído, porque gerações e gerações começaram a passar depois daquele período babilônico, depois do exílio. Então surgiram as novas gerações e essas novas gerações carregaram com ela esse preconceito. Carregaram com eles, o povo samaritano, aquela falta de união do povo de Judá. Eles eram um povo, separado, era um povo que ninguém queria por perto. Eram os samaritanos, um povo excluído, um povo exonerado, um povo que ninguém ligava. Mas naquela época ainda assim era um povo que adorava a Deus, um povo que buscava. E na nossa história de hoje, com o nosso entendimento na vinda de Jesus, nós vamos ler e entender que Jesus foi preciso passar por aquele caminho. E aquele caminho aonde Jesus ia passar era um caminho mais improvável. Porque os povos não podiam passar por aquele lugar, sabe, Camila? Porque naquele lugar havia guerra. E hoje Samaria era ali a Palestina, aonde há um conflito muito grande. Então as pessoas não passavam por aquele lugar de maneira alguma. Não passe por lá, dê a volta. Se você quer visitar uma cidade, dê a volta, mas não passe por aquele caminho. Era mais ou menos assim. E hoje nós não vivemos diferente. No pleno século 21, ainda tem pessoas que desviam de caminho para não encontrar com você.
E naquela época faziam aquilo com o povo samaritano. Eles desviavam o caminho. Não podia passar por aquele lugar. Mas que coisa gloriosa, que coisa grandiosa aconteceu naquele momento, naquele dia, naquela hora. Foi preciso Jesus passar naquele lugar. Eu não estou falando de qualquer um, eu estou falando de Jesus. Jesus, o nosso Criador, o nosso Salvador, o Rei dos Reis. Jesus, Ele passou por aquele lugar. Mas Ele passou por aquele lugar, não foi para mostrar que por Ele ser Jesus, Ele tinha que passar e Ele estava ali para acabar com a guerra. Foi algo maior. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Foi algo extremamente maior do que tudo aquilo. Tudo que você hoje pode imaginar. Foi algo espetacular. Jesus passou por aquele lugar porque era necessário ter um encontro humano. Jesus precisava ter um encontro humano com uma mulher de Samaria, uma samaritana, uma ninguém daquela época, uma que ninguém considerava. Aquela mulher não era mulher para dar exemplo para ninguém. Aquela mulher não tinha uma boa conduta naquela cidade. Aquela mulher era uma mulher desprezada pela sociedade daquela época. Aquela mulher não era exemplo de vida para ninguém. Mas Jesus, Ele passou por aquela cidade. Ele foi ao encontro daquela mulher. E eu quero te dizer mais. Enquanto em toda a cidade, quando se ouvia falar de Jesus, o povo ia ter com Ele. O povo queria estar com Ele. Multidões aconteciam naquela cidade. Mas naquele momento ali, foi Jesus que foi ter com aquela mulher. João capítulo 4, a partir do versículo 4, vamos ler juntos. E ele diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta de meio-dia. Era meio-dia. O sol de meio-dia hoje casca no nosso coco, né? Eu que sou branca, se o sol pegar em mim, não precisa nem ser de meio-dia. Ele já torra. Jesus, no top do sol, no auge do sol, ele sentiu sede. Ele parou naquele caminho, no poço de Jacó, aonde também tem uma história linda. E Jesus escolheu aquele lugar porque ele sabia que ali ele ia fazer algo a uma mulher. E ele passou e ele sentou naquele lugar e ele também sentiu sede. Vamos ler mais à frente. No versículo 7 diz assim: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dei-me um pouco de água. Os seus discípulos também tinham ido à cidade comprar comida. Ora, uma afirmativa. Jesus foi categoricamente certo do que ele queria. Ele foi na lata: dai-me água. Eu preciso de água. Ele inverteu os papéis. Ele se colocou no lugar. Ele se colocou numa posição de que ele estava precisando de algo. Então ele virou para aquela mulher e falou: dai-me de beber água.
Ele trocou de posição. Ele era Jesus, mas ele que pediu água. Ele falou: dei-me um pouco de água. Ele estava com sede, ele olhou para aquela mulher e falou: dei-me um pouco de água. No versículo 9, a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. De imediato, ela reconheceu Jesus como judeu, mas ainda não como Jesus, mas como judeu. Já era algo assim surreal naquela época, um judeu falar com um samaritano. Se o judeu, ele era os maiorais daquela época, jamais um judeu ia falar com um samaritano. E outra, principalmente sendo uma mulher. Mas Jesus foi ao encontro dela. E Jesus, sendo judeu, e ainda foi falar com uma samaritana. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus grandioso, que ele não escolhe pessoas, ele não escolhe classe social, ele não escolhe a situação de vida. Se você está bem, então Jesus vai ao teu encontro. Se você está mal, não é um momento, você tem que... Não, Jesus simplesmente vai ao encontro daquela mulher. Vamos continuar lendo. No versículo 10, aí ela perguntou no 9, né? Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Aí no versículo 10, Jesus respondeu assim para ela: ah, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Olha o que Jesus respondeu para ela: se você conhecesse o dom de Deus. Ele estava começando a apresentar para ela a maravilhosa graça de Deus. Ela estava questionando por que o judeu estava falando com ela, uma mulher tão desprezada, uma mulher que não tinha valor pela sociedade, uma samaritana. E ela questionava isso. E ele simplesmente, com o amor que ele tem, ele falou para ela: ah, se você conhecesse o dom de Deus. Ele estava mostrando a graça, o amor imerecido de Jesus por ela. Sabe, minha querida, eu quero dizer para você que muitas vezes nos colocamos em uma situação que não estamos merecendo. A graça, o dom de Deus, a presença de Deus, por ouvirmos falar tanto que você não vale, que você não merece a tua condição de vida. Olha quem é você. Quem é você para abrir a boca para falar de Jesus? Quem é você? Mas esse Jesus foi ao encontro dela e falou para ela: ah, se você conhecesse o dom de Deus, você lhe pediria e água viva. Aí disse a mulher: o Senhor não tem como tirar a água e o poço é fundo. Onde podes conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é mais do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Ou seja, eu não estou vendo nada com você. Como você vai tirar água viva? Ela começa a dar atenção para as palavras de Jesus. A coisa começa a mudar de figura, como diz. A posição de Jesus começa a trocar. Ele deu início como pedindo a ela. Ele falou: preciso de água, me dá-me um pouco de água. Ele foi convicto.
Ele falou: preciso de água, mulher. Aí ela começou: te dar água, você é um judeu falando com uma samaritana. Aí ele se expressou: se você conhecesse o dom de Deus, a graça, o amor imerecido de Deus, você lhe pediria tudo e eu daria-lhe da água da vida. Aí a conversa pura e ela começa a se interessar pela conversa. Aí ela: então onde está? Aonde está? Você não tem vasilha? Como você viva? Como você carrega essa água? Você está dizendo que vai me dar da água da vida, mas como você vai tirar essa água? E ela começa a se interessar por essa água viva, a água que transborda vida, digamos isso, a água que vem do trono de Deus, a água que, quando a gente lê lá no livro de Ezequiel, um livro profético, ele fala das águas que descem do trono. É essa água que Jesus estava apresentando para ela, a água que iria libertá-la, a água que iria salvá-la, a água que iria transformar a vida dela. Mas ela precisava ainda mais desejar essa água. Ela precisava um pouco mais querer beber desta água. E o lugar que aquela mulher queria adorar a Deus, para ela ter esse entendimento, ela era impedida. E quantas vezes, vamos parafrasear com a palavra, ela poderia questionar: aonde, que eu vou adorar se eu não posso adorar a Deus em nenhum lugar? Eu sou proibida, somente os judeus. Eles são os maiorais, os entendidos da palavra. É eles que são os melhores. E ela carregou isso desde o antepassado dela. Vamos continuar. Aí no versículo 12: acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Aí no versículo 13, Jesus lhe respondeu: Jesus, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aí no versículo 15, a mulher vira para ele e disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar dessa água. Ela já se interessou. Ela começou a conversar com Jesus e ela se interessou daquela água porque ela teve o entendimento que aquela água ia cessar o problema dela. Ela não ia precisar mais voltar àquele poço. Na cabeça dela, aquela água ia eliminar o problema de sede dela, sede humana. Jesus estava falando de sede espiritual. E ele precisava trazê-la a esse entendimento, e com toda a sabedoria do nosso Senhor, ele começou a transformar, ele começou a fazer daquele ambiente, ela começou a ter uma intimidade. Sabe o que é você conversar com Jesus naquela época? Uma época em que as pessoas corriam atrás de Jesus apenas para querer cura. Corriam atrás de Jesus porque precisavam de milagres. Corriam atrás de Jesus porque Jesus fazia prodígios e sinais. Jesus era o cara que estava passando naquele lugar e existiam muitas pessoas enfermas. E ele foi ao encontro daquela mulher e ele queria levar a água da vida. Quantas vezes você necessitou dessa água e você não conseguiu se levantar da onde você se encontrava? Ou quem sabe você está passando por essa situação. Há muitos judeus, igual daquela época, ainda falando no teu ouvido: olha, não tem como você adorar. Quem é você? Você não tem entendimento.
A sua boca não dá para abrir. Olha o teu exemplo de vida. Olha quem você é para você abrir a tua boca e falar do Deus. Eu sim sei quem deve adorar ou não. Existem muitos desses daquela época hoje. Existem muitas pessoas que ainda eliminam a adoração de alguém. E aquela mulher simplesmente queria saber qual era o lugar exato, o lugar certo para adorar. E Jesus vem trazendo todo esse entendimento. E continuando aqui no versículo 15, ela disse, mulher disse, Senhor, dar-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. E ele disse, vá, chame seu marido e volte. Vá. Chame seu marido, volte, venha beber com ele aqui. Jesus, ele conhecia aquela mulher. Ele sabia quem era aquela mulher, assim como ele me conhece, assim como ele te conhece. Jesus conhece a todos. E ele virou simplesmente para aquela mulher e falou, vá, chama o seu marido. Como quem diz, venha beber desta água com ele. E ela disse, não tenho marido. Respondeu ela. Aí disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem você agora vive não é seu marido. E o que você acabou de dizer é verdade. Aí no versículo 19 a mulher disse, Senhor, vejo que é profeta. Ou seja, o Senhor conhecia todo o passado daquela mulher. O Senhor conhecia toda a história de vida daquela mulher. E o Senhor também conhecia a história dos samaritanos, pois ele era um judeu. O Senhor conhecia a história que havia samaritanos que queriam adorar a Deus, mas eram impedidos. E o Senhor também conhece a tua história. O Senhor conhece a minha história. O Senhor conhece a história de todos. E aquela mulher ficou encantada, digamos assim, ficou maravilhada. Senhor, vejo que tu é um profeta. Ou seja, descobriu o meu passado. Eu não precisei falar nada. O Senhor começou a falar tudo de mim. O Senhor me conhece. Ele conhece, querida. Ele conheceu aquela mulher, me conhece você como ninguém. Sabe do teu coração, sabe das aflições que estão dentro do teu coração. Sabe a tua vontade de adorar ao Senhor. E ele continuou dizendo. Ele falou, disse a mulher, Senhor, vejo que é um profeta. A mulher falou para ele, e ele falou. Ela continuou no versículo 20. Nossos antepassados adoraram neste monte, que era o Monte Geazim, né? Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém era o lugar onde se deve adorar. Ah, minha querida, meu querido, se você também estiver nos assistindo nessa noite, ela carregava coisas lá atrás do passado. E aquele monte Gerizim era o único monte onde os antepassados dela conseguiam adorar a Deus. E com tudo isso, aqueles judeus daquela época falaram que ali eles não eram para adorar ao Senhor. Não existia um lugar para adorar a não ser um único lugar em Jerusalém. Era um único lugar. Só tinha um único lugar para adorar ao Senhor, era em Jerusalém. Sabe, um dia até quero conhecer Israel, quem sabe Deus me dá uma oportunidade ou não. Eu não sei. Até então, assim, eu não tenho muita vontade, né? Mas se for da vontade do Pai, do meu Abba, Ele vai me levar para lá. Mas eu não vou para lá para adorar ao Senhor. Eu vou para lá para fazer as pesquisas geográficas. Eu vou querer saber onde eram as cidades. Não é legal você conhecer o túmulo de Jesus? Eu vou para lá para conhecer.
Eu vou para lá para estudar cada canto que o meu Senhor passou, que o meu Salvador fez os milagres. Meu marido tem uma foto tirada no Mar Morto. As pessoas boiavam. Eu falei assim, gente, eu afundo até o raso. Acho que lá eu ia pedir para ir para lá. Até no raso eu afundando. Então as pessoas boiam porque é um sal. Mas um dia eu for àquele lugar, eu não vou para adorar. Eu posso adorar o meu Senhor aonde eu estiver. O meu lugar certo está aqui no meu coração. Eu adoro o meu Senhor aonde eu estiver. Eu não preciso ir para monte para dizer que eu sou uma mulher consagrada. Eu não preciso virar noites e noites para dizer que eu sou uma mulher extremamente consagrada ao Senhor, porque eu estou lá naquele lugar que é o correto, que dizem que tem que buscar Deus de dia, de noite, você tem que subir para monte, você tem que ir para outros lugares, você tem que se sacrificar para você adorar ao Senhor. Não é correto você estar trancada dentro de casa. Aí eu te pergunto, e a quarentena? Você não está na sua casa? Você não está trancada dentro de casa? Aqueles que estão na linha de risco não podem sair. É perigoso. Nós estamos vivendo nos últimos tempos. A pandemia está aí para detonar vidas, ceifar vidas. O nosso adversário tem usado de muitas artimanhas para ceifar vidas. E você vai deixar de adorar ao Senhor dentro da sua casa, porque eles disseram um dia que para adorar você tem que subir a monte. Você tem que buscar Deus lá no monte. Você tem que se consagrar a Ele lá no monte. Ele só vai te ouvir lá no monte. Esqueça. Jesus está aqui nesta noite. Ele está indo ao teu encontro. Nos lugares mais improváveis. Jesus está passando. Eu não sei a sua vida, eu não sei do seu passado, eu não te conheço aí atrás dessa telinha, mas eu conheço um Deus que revela tudo que está em oculto e traz à existência aquilo que você jamais pode imaginar. Esse Deus é poderoso e Ele está aqui e Ele só quer ser adorado no lugar certo. O seu lugar certo. Ô mulher, levanta da onde você se encontra. Tira coisas que colocaram dentro de você, dizendo que você não pode adorar a Deus. Tira tudo aquilo que tem martirizado a tua vida, que tem te feito você moer, você ir ao chão de dor, de desespero. Adore ao Senhor com seus lábios. Adore a Ele, levante suas mãos, exalte o nome dEle. Porque Ele quer te dar da água da vida. Vamos continuar lendo. E a mulher lhe disse: Senhor, versículo 19, estou repetindo. Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aí Jesus declarou: creia em mim, mulher. Creia. Creia em mim, mulher. Creia no Senhor, mulher. Eu te digo nesta noite, te desafio, creia no Senhor, mulher. Aonde você está agora, creia no Senhor. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Ora, e por que Jesus disse isso? Eu quero te falar. Ele disse que a salvação vinha dos judeus porque ele tinha que afirmar que ele veio dos judeus, ele era Jesus. O porquê que ele veio de lá cabe ao Senhor. Senhor fez essa trajetória para que Jesus viesse dos judeus. E ele ali estava falando e afirmando para aquela mulher que a salvação vinha dos judeus. Realmente o povo judeu sabia disso.
E os samaritanos se perderam. Porque eles foram impedidos de adorar ao Senhor, eles se perderam no meio do caminho. Não se perca no meio do caminho, meu querido, minha querida. Não se deixa levar por ventos de doutrina, aonde te impede de fazer a verdadeira adoração. Creia que o Senhor Jesus, Ele é o único que liberta, que salva. E Ele disse para ela, a salvação veio dos judeus, porque Jesus veio de lá. Veio partindo dessa linhagem. Foi necessário que tudo isso acontecesse para que Ele viesse. Eu viajo dentro da palavra, de repente, Jesus fez tudo isso magnífico para que nesse momento, junto com a samaritana, Ele viesse dilacerar o que há de impedimento, porque Jesus, Ele quebra paradigmas. Ele retira tudo aquilo que é de errado, sabe? Jesus rompe barreiras. Então foi necessário. Eu vou além, porque a palavra é vida em mim. E eu creio no Senhor. Ele disse, creia em mim. É no Senhor. Creia, creia, querida, creia, creia no Senhor. E vamos continuar. No versículo 22. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegada a hora, de fato, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí a mulher virou para ele e disse, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Aquela mulher começou a desejar Jesus. Ela começou a nascer dentro dela uma esperança. Tinha dentro dela uma esperança. E ela falou, olha, quando o Messias chegar, ele vai me revelar tudo. Achando que ele ainda era um profeta. Então, no versículo 26, Jesus declarou, eu sou o Messias. Eu que estou falando com vocês. Com ela. Com você. Ele disse, eu sou o Messias. Jesus se declarou para aquela mulher. Jesus, em outros livros, ele vira para os discípulos. Em outras passagens bíblicas, fala assim, olha, não diga quem sou eu. Ele fala para os discípulos, por onde estivermos, não diga quem sou eu. E essa mulher samaritana, ele falou para ela, eu sou o Messias. Você está falando com o Messias. E eu posso viajar nas escrituras, eu posso voltar lá naquela cidade, lá naquele lugar, e eu posso entender como aquela mulher se regozijou no Senhor naquele momento, que Ele era o Messias, Ele era aquele que daria a água da vida para ela, Ele era a esperança dela de quebrar tudo aquilo que proibia ela de adorar ao Senhor, que impedia ela de adorar a Deus. Quantos impedimentos há na tua vida? Quantas coisas te impedem de adorar o Senhor? Às vezes é um fardo pesado, um passado, uma condenação. Dizem que a maldição é hereditária e você não consegue adorar ao Senhor, você não se firma em Cristo, você não adora a Deus. Que impedimento é esse? Jesus veio para quebrar todo esse paradigma. Jesus veio para mudar a vida das pessoas. Jesus chega onde ninguém pode ir. Ele muda a história. Jesus vai ao teu encontro. Jesus não quer saber se há conflito, se há guerra, se há problema. Jesus simplesmente vai até você. Eu te digo que eu estou com muita saudade da minha igreja.
de adorar no templo, de ver a casa cheia. Eu via pessoas do lado de fora, sabe, Camila? Não tinha lugar mais. O departamento infantil lotava. E ali a gente se alegrava no Senhor, brincava. A cantina nem dá para todo mundo. Eram mais de 120, 130 membros. Muito mais às vezes menos. Mas isso não me impede de adorar ao Senhor aonde eu estou. Porque eu entendi que a salvação vem dos judeus. A salvação é Jesus. A salvação aqui nessa noite. A salvação veio para mim, veio para você. E aquela mulher, quando ela descobriu que algo tremendo aconteceu naquele período, quando ela descobriu tudo que Jesus se revelou a ela, ela correu e foi contar aos homens daquela cidade, porque ela só tinha intimidade com os homens, o estilo de vida que ela levava. Eu imagino o sofrimento daquela mulher por ser samaritana, desprezada naquela sociedade, sabe? Tão isolada. Ela teve que se virar. Então ela só conhecia homens, então ela começou a anunciar Messias, ela começou a anunciar o Salvador, ela começou a anunciar, olha, vem, vamos lá no poço de Jacó, vamos lá naquele lugar tão importante que a gente conhece, Jesus está lá. E aqueles homens foram àquele lugar. O mais interessante é que a passagem vem nos explicar que aqueles homens foram lá para concluir o que aquela mulher dizia. Será que ela está louca? Como assim Jesus em Samaria? Não tem como, Jesus em Samaria nunca, né? Você de repente está aí falando, Jesus na minha casa. Olha a minha casa como é. Eu não sei, eu não te conheço aí do outro lado. De repente a tua casa está toda virada ao avesso. Aí você fala, Jesus não vai entrar aqui. Mas Jesus vai a lugares mais improváveis. Ele entrou e aqueles homens viram aquela Jesus. E vamos ler aqui, Camila, acompanha comigo também, vocês de casa, que no versículo 28. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venha ver o homem que me disse tudo que eu tenho feito. É o Cristo. Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Aí lá no versículo 39, ele vem dizendo assim, olha, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. E ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ele ficasse com ele. E ele ficou, Camila, ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos creram. Aí no versículo 42 diz assim, 42 diz assim, disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, mas pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este realmente é o quê? Salvador do mundo. Sabe aquele povo onde não haveria mais salvação, chance de vida, mudança de vida, porque eles não sabiam aonde adorar o Senhor? Eles estavam, na verdade, perdidos, desorientados, desprezados, discriminados, uma classe baixa, um povinho, vamos dizer assim, povinho, excluído da sociedade completamente. Mas quando Jesus passou naquela cidade, ele transformou vidas. Ele deu salvação. Ele deu milagre. Ele deu uma nova chance. O mais importante está ao final, que eles creram que ele era o Salvador do mundo. Se você está trancado dentro da sua casa, nesse período de quarentena, se você está vivendo uma vida que você vê que não há mais esperança, não há chance, eu quero te dizer, creia no Senhor apenas, porque Ele vai derramar das águas vivas sobre a tua vida.
Ele está entrando hoje nos lugares mais improváveis. E o lugar certo, mulher, o lugar certo, mulher, é o lugar de adoração do Senhor, é dentro do teu coração, porque o Senhor somente vai buscar aqueles que o adoram em espírito e em verdade, como diz a palavra de Deus. Esse é o seu lugar certo. Eu quero aqui transmitir a você a palavra de Jesus. Não são minhas, mas são de Jesus. Quem dera hoje nós pudéssemos ter a oportunidade de ver assim, né, humanamente, Jesus. Quantos podem também afirmar isso comigo? Eu queria conhecer o meu Jesus lindo, maravilhoso. Mas eu o reconheço como meu Salvador e eu sinto Ele dentro de mim. E eu tenho a plena certeza que Ele está vivo. Ele reina sobre a minha vida e reina sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. E aquela mulher teve a única oportunidade de Jesus se apresentar a ela. Uma samaritana mudou toda a história daquela cidade, daquele lugar, daquele local. Jesus está dizendo para você, minha querida, você está tendo a oportunidade de mudar a história da sua vida, do seu local aonde você mora, da onde você convive. E os seus familiares não apenas adorarão o Senhor pelo que Ele ouviu, mas crerão no Salvador por aquilo que Ele vai fazer aí na tua vida, na tua casa, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, obrigada pela tua revelação poderosa. Eu quero orar por você. Coloque a mão sobre o teu coração. Eu quero exaltar o nome do Senhor junto com você aí. Oh, Jesus, glorificado seja o Senhor por tudo. Glorificado seja o Senhor que nos deu o Espírito que nos revela que o Senhor é o Espírito que nos liga ao Senhor. Obrigada pelas tuas palavras de vida, palavras que transformam, palavras que me fazem entender que o Senhor não veio para julgar, o Senhor veio para salvar a humanidade que está perdida. Senhor, neste tempo tão difícil, Senhor, nesse período tão complicado, pessoas dentro de casa, meu Deus, entra agora em cada lar, repreenda, Senhor, depressão, repreenda as aflições financeiras, repreendam, Senhor amado, porque há muitos servos e servas teus, Senhor amado, que estão agora desempregados, com família, Senhor, muitos ainda passando fome. Ah, Deus, tu conhece cada um, diz a tua palavra que o Senhor conhece cada um. Entra agora, Senhor, entra e muda essa história, muda essa vida, muda, Senhor, esta casa, muda, transforma esta família, Senhor. Traz à existência aquilo que já não podemos mais ver. Senhor, em nome de Jesus, aborta a ação de Satanás. Tira, Senhor, elimina toda ação contrária. Senhor, sara a tua terra, sara a tua nação, Senhor. Tira esse coronavírus, Senhor amado, que tem impedido, Senhor, muitas pessoas, Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, aqueles que se encontram enfermos, em leitos, Senhor, dá o fôlego de vida agora. Senhor, entra com teu fôlego de vida agora. Deara estes pulmões, Pai. Levanta aquele que está abatido, Senhor amado, levanta. Toma cada vida, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Contigo nós somos mais que vencedores. Contigo, Senhor, nós somos imbatíveis. Contigo saltaremos muralhas, Deus. Nos faça ter este entendimento, Pai querido e amado. Em nome de Jesus, cuida de cada vida que ora comigo agora. Aonde quer que ela se encontre, aonde quer que ela esteja, Senhor, que o Senhor esteja com ela, Pai. Ouça o clamor desta tua filha, deste teu filho nesta noite. É que eu te
peço, Pai querido e amado, alcança as vidas, alcança, Senhor, aonde quer que essa live esteja indo, Senhor, que vá com ela, Pai, a tua presença, é a tua presença, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Pai, se o Senhor tiver que desarrumar a nossa casa para arrumar tudo de novo, faça a tua vontade. Tome a chave da nossa casa, Senhor. Entra na nossa casa, faça a tua mudança, faça acontecer o sobrenatural, mas faça, Senhor, venha ter conosco. Passa pelos lugares mais improváveis. Quantas mães, pais choram hoje pelos seus filhos, mas vai de encontro com este filho no lugar mais improvável. Mais improvável, Senhor, vai lá, Senhor, e restaura esta vida. Restaura, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê, diga glória a Deus. Se você crê, levante suas mãos e adore ao Pai. O Abba está aí do teu lado. Eu sinto a presença de Deus aqui, nos envolvendo. Oh, Jesus, obrigada por tudo. Nós te agradecemos e te glorificamos. Obrigada pela tua palavra de vida. Nós queremos nos saciar da fonte de água da vida, em nome de Jesus. E digamos amém. E graças a Deus. Amém? Oh, glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor por esse momento tão maravilhoso. Né, Camila? Já estamos chegando quase no finalzinho. Mas eu tenho mais uma surpresinha para vocês da parte de Deus, com a nossa convidada Camila. Ela vai cantar uma canção de autoria deles, né, Camila? De vocês? Isso aí. Autoria de vocês? Autoria dos Chamados para Fora. E ela está disponível em qualquer lugar que você queira ouvir. Como é que é o só procurar Spotify, YouTube. Não é Spotify, vamos explicar. Todas as plataformas digitais. Então só procura lá, põe em ordem tudo. Essa música é muito edificante. Interessante nesse texto, no versículo 17 e 18, ela diz, né, eu não tenho marido. E aí Jesus responde para ela, você disse certo, né, visto que você teve 5 maridos e o que você tem agora não é seu. Talvez nessa trajetória de vários maridos que ela teve e aquele que nem era dela naquele momento, ela estivesse procurando algo para preencher aquele vazio que existe dentro de todos nós, né? Todo ser humano tem um vazio que só Deus pode preencher. A gente muitas vezes procura em várias coisas, mas só Cristo pode preencher o vazio que há em nós. E nesse momento de quarentena, faça da sua casa um altar. O altar de Deus, ele começa nas famílias. E talvez seja por isso que Deus esteja permitindo isso tudo acontecer. Quando aquela mulher permitiu que Jesus fizesse morada dentro do coração dela, quando ela permitiu que ela fosse casa de Deus, ela foi testemunho vivo para outras pessoas que também se renderam aos pés de Cristo. Outros samaritanos que também entregaram suas vidas a Jesus, né? Então, medite na letra dessa canção. Ela fala sobre esse vazio que só Cristo pode preencher. Ela diz, sou tua casa, eu sou tua terra. Aqui você tem honra. Então, em nome de Jesus, que a sua casa, que o seu coração hoje possam ser a habitação do Espírito Santo. Amém. Você entrar e pintar.
colocar tudo no lugar. Já procurei, não pude encontrar satisfação que só tu podes dar, e eu venço meus medos, te entrego a direção. Declare nessa noite em nome de Jesus. Oh, Mestre Rabboni, oh, eu ouço sua voz batendo a porta. Oh, o mundo me sufoca, minha carne não quer deixar você entrar e pintar do seu jeito e colocar tudo no lugar. Já procurei, não pude encontrar satisfação, não, que só tu podes dar, e eu venço meus medos, eu te entrego a direção. Meu Senhor, eu sou tua casa, sou tua terra, aqui você tem honra. Eu sou tua casa, sou tua terra, aqui você tem honra. Eu sou tua casa, Deus, eu sou tua terra, aqui você tem honra. Entre e vem cear, pode arrumar a casa, toma a chave do meu coração, põe em ordem tudo, Jesus, põe mais fogo em mim, faz teu querer, há um vazio em mim que só tu podes preencher. Entre e vem cear, Deus, entre e vem cear, pode arrumar a casa, toma a chave do meu coração, põe em ordem tudo, Jesus, põe mais fogo em mim, faz teu querer, há um vazio em mim que só tu podes preencher. Eu sou tua casa, sou tua terra, aqui você tem honra. Meu Deus, eu sou tua casa, sou tua terra, aqui você tem honra. Eu sou tua casa, Declare isso pro Senhor. eu sou tua terra,
aqui você tem honra. Declare onde você se encontra, que você é a casa de Deus. Eu sou, Oh, Jesus, sou tua terra, Deus. aqui você tem honra. Eu sou tua casa, sou tua terra. Aqui você tem honra. Glória, 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 glória. Linda, 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 linda canção, linda. Eu sou apaixonada por essa música. Eu sou a casa de Deus, eu sou a terra, eu sou a habitação do Espírito Santo. Eu sou a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em mim, mora em você? Podemos sentir isso. E o Espírito Santo mora também na sua vida. Você é templo, morada do Espírito Santo. Você pode adorar ao Senhor aonde você estiver, em nome de Jesus. E agora sim, tá acabando a nossa live. Tá acabando, tá acabando. Foi muito bom estar com vocês, né, fazendo esta live. Quero agradecer aqui a sua participação, Camila. Eu que agradeço. Bom, Tá. Olha, tem cada canção linda que eu já ouvi aqui em off. Tá previsto pro próximo lançamento de CD? Tem data? com certeza, no final Qual a do ano a data? gente já tá com música nova aí de novo. Procura lá, Chamados para Fora até que todos ouçam. É bom eles ouvindo, né? Que aí no dia do lançamento fala. Isso, dia 29 tem música nova, a gente vai lançar, então fica ligado lá. Vai ter live? Live dia Vai 29. ter live. Chamados para Cristo. Para fora, Chamados... até que Aqui, ó, chamados para todos Cristo. Eu tô com tanto Cristo, Também, Cristo, Cristo, também. Cristo. Chamados para fora, até que todos ouçam. É o nome do ministério, tá? Ministério abençoadíssimo. Então, ó, um beijo no coração de vocês. Muito obrigada pela companhia. Fiquem na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e oremos a oração que Jesus nos ensinou. Coloque a mão no seu coração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o poder, a honra e a glória para todo sempre. Amém. Fiquem na paz. Beijo. Até a próxima live em nome de Jesus.